adulterada. Eu fiz mais de 50 reportagens sobre isso, tem mais ou menos uns 10 anos. A gente ficou 1 ano e meio denunciando essas fraudes. E agora o Sincopetra, que é o sindicato que representa mais de 7 mil postos no estado, diz que 40% deles vendem gasolina fora dos padrões, ou seja, com mais álcool a mais do que é permitido por lei e pior, com solventes. Em alguns casos, vem menos gasolina no tanque do que é registrado na pompa. É um festival de fraude. E aí a gente foi ver como é que está aqui na capital. Entre os dias 5 e 19 de fevereiro, nós fomos a 21 postos nas 4 regiões para coletar gasolina e depois fazer os testes. E o resultado é de arrepiar. Na Zona Norte de São Paulo, um dos postos que a gente visitou tinha irregularidade. Na Zona Leste, 4 vendiam gasolina com algum problema. Na Zona Sul, metade dos postos onde nós fomos tinha gasolina ruim. E na Zona Oeste, 4 de 5 postos visitados. Mais da metade das amostras estavam com mais de 50% de álcool. O máximo permitido por lei é 27%. Olha que horror isso. Essa reportagem especial que você vai ver é do Felipe Guedes, do William Santos e do Robinson Serântula. Em todos os postos fizemos o mesmo pedido. Põe só R$30. Gasolina, 30, né? 30. Ela é o que? É aditivada não, né? Como? Os produtores Robinson Serântula e William Santos ficavam de olho principalmente no preço do combustível. Na capital, a média do litro de gasolina é de R$ 3,97. Quando o preço fugia muito disso, chamava a atenção. Tá R$3,59. E assim eles coletaram amostras em 21 postos de todas as regiões da capital. O carro que a gente usou para fazer esse teste, ele foi adaptado. Então tem um desvio na entrada do tanque de combustível. Para abastecer de fato esse carro, tem essa entrada aqui que fica dentro do porta-mala. Agora a entrada clássica do tanque, que fica aqui na lateral, ela vem para essa mangueira aqui que cai dentro desse galão. O galão fica no porta-malas e é trocado a cada abastecimento. Levamos as amostras para o laboratório de análise de combustível do Sindicato de Comércio de Petróleo do Estado de São Paulo. E essa análise mostra o que, Reis? Ela vai mostrar o teor alcoólico que vai adicionar à gasolina. A gasolina vendida da maneira adequada, ela tem um índice que ela tem que respeitar, entre 25% e 27% de álcool na composição. Nós adicionamos 50 ml de gasolina. Agora nós vamos adicionar uma solução NCl, que é o cloreto de sódio, até completar os 100 ml. Um processo de inversão, mais ou menos umas 10 vezes. Agora nós vamos aguardar ela estabilizar. O resultado da maioria surpreendeu. Numa amostra de um posto do Butantã, na Zona Oeste, olha quanto deu. Ela apresentou um resultado de 74% de álcool. Está batizado. Está fora do parâmetro. Em um dos postos, em vez de gasolina, veio esse líquido, transparente. Nem o técnico, acostumado a analisar combustíveis, soube dizer o que era. A gasolina comum, ela é amarelada, e a gasolina aditivada ela é verde. E essa transparente? Aí fica a dúvida. Não dá para saber nem se é gasolina. Né? Exatamente. Não tem como se afirmar nada. E tem cheiro de gasolina, mas não tem cor de gasolina, né? Exatamente. Num posto da Zona Sul, da Avenida M. Mirim, a amostra tinha 64% de álcool e também solvente, como mostrou essa máquina. A concentração da composição química também está tudo fora dos parâmetros. Então, na realidade, esse produto aqui não é gasolina, é solvente com a mistura de etanol. E tem posto que faz o consumidor perder ainda mais. Agora a gente vai abastecer o carro num posto de gasolina que fica aqui na região do Itaim Bibi, área nobre de São Paulo. O preço do litro da gasolina, dá pra gente ver de longe, está R$ 3,59. A gente vai pedir para colocar R$ 90 no tanque e depois a gente vai ver a qualidade dessa gasolina e quanto de fato foi abastecido. Quantos litros deu? Deu 25 litros. Voltamos para o laboratório. Fazendo a contagem para ver se tem os 25 litros que está ali na nota. Está transparente. Não é uma cor típica, né? O cheiro é de gasolina, mas o aspecto da cor dela não é uma cor da gasolina. De 25 litros, deu 24 litros e 410 ml. Bem a menos do que os 25, né? Bem menos. Faltou mais de meio litro. A margem de erro é de 100 ml.
E a concentração da gasolina também estava fora do que é permitido. Deu 64% de etanol. O motorista que abasteceu nesse posto, então, perdeu 2 vezes. É no volume e no teor alcoólico. Ele está comprando álcool e pagando gasolina. Ou seja, você é roubado de todos os jeitos e esse prejuízo, claro, que vai para você, enquanto o dono de posto que age de má fé lucra enganando todo mundo. No ano passado, o preço do litro da gasolina subiu mais de 9%. Só em dezembro foram pelo menos 8 aumentos seguidos. E isso, claro, que faz o consumidor buscar preços mais em conta. Só que esse barato sai caro, né, Felipe Guedes? Como vocês acabaram de mostrar. Sai sem tralha, boa tarde para todo mundo. É uma conta que a gente tem que fazer e eu conversei com muitos especialistas, eles disseram que a gente tem que tentar resistir às vezes a esses preços muito mais baixos que o normal. É uma tentação, a grana está curta para todo mundo, gasolina aumentando sempre, só que tem que pensar que às vezes pagar muito mais barato agora vai gerar um custo mais caro lá na frente quando o carro parar na oficina e porque invariavelmente com essas gasolinas cheias de solvente, o carro uma hora ou outra vai estragar e isso vai acabar custando mais caro do que essa economia de centavos que a gente fez na bomba. Agora é claro que para o consumidor é muito difícil, né? Porque a gente até pode pedir aquele teste da Proveta, aquele teste que vê a quantidade de álcool na gasolina em todo posto, todo mundo pode. Só que todo mundo correndo, apressado, vai pedir em todo posto para fazer o teste. E aquele teste para ver a quantidade que foi de fato abastecido é ainda mais difícil, não dá para saber, né? Se você pagou por 30 litros, se de fato vão colocar 30 litros no tanque do teu carro. Então todo mundo tem que confiar, né? Ou era de se confiar na fiscalização das autoridades. As autoridades, a ANP, a Secretaria da Fazenda, dizem que estão fiscalizando e uma dica para o consumidor é tentar abastecer sempre no mesmo posto, mas isso também não é garantia. Esse empresário tem medo de mostrar o rosto. Ele chegou a ter 8 postos de combustível em vários bairros da capital e hoje tem 2. Ele está no ramo há mais de 20 anos e diz que a concorrência com os postos que enganam o consumidor está quebrando quem quer trabalhar dentro da lei. Se a gente pagar 3,65 e a gente puser 40 centavos de margem, deveria dar a gasolina aí a 4,19, 4,29, algo em torno disso. E é muito difícil achar o posto ainda nisso. Qualquer valor abaixo disso hoje é para se desconfiar. Ele diz que praticamente não existe fiscalização nos postos. Eu mesmo tenho fiscalização do órgão da Agência Nacional do Petróleo há mais de um ano e nem imposto. Falta fiscalização de tudo quanto é tipo. Prefeitura, Estado, Agência Nacional do Petróleo, todo mundo. E não é só ele que pensa assim. O sindicato, que está à frente de 7 mil postos do Estado, faz a mesma denúncia. A fiscalização deveria ser mais constante, não esporádica como está sendo feito. Eu acho que a fiscalização é pouca para o volume de problemas que nós temos no nosso setor. E não se tem uma noção do tamanho disso hoje. Acho que ninguém tem essa noção. Para o consumidor, fica difícil saber em que posto confiar. O Rogério pensou que abastecendo sempre no mesmo lugar fosse mais seguro, até que se deu mal. O carro ele começou a engasopar e ele começou a falhar. Você andava com ele, ele dava uns estralos, bum, 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 no motor. No dia seguinte, ele foi para a oficina e olha só como estava o motor. À tarde, o mecânico me retornou, me dando o diagnóstico que é o seguinte, que a gasolina que eu tinha usado, que eu tinha abastecido o carro, era uma gasolina adulterada. Na composição do combustível, que é a gasolina, teria solvente e mais alguns produtos químicos que não pertencem à gasolina. E nisso agrediram as peças do motor e acabou danificando o motor. Ele pegou um laudo e tentou por 6 meses receber do dono do posto da Avenida Assis Ribeiro, na Zona Leste, o prejuízo de quase R$2.000. Eu ia lá quase todo dia, ele falou que ia ver, ia pagar e nunca pagava, então eu absorvi o prejuízo. O posto foi um dos que nós testamos a gasolina e a amostra tinha 70% de etanol, ou seja, o posto continua vendendo gasolina adulterada. Eu vejo ele aberto, eu acho que é uma enganação, porque como eu fui enganado e como eu tive esse prejuízo, várias outras pessoas podem ter o mesmo prejuízo que o meu. Podem não, estão tendo, infelizmente, são milhares, gente. 40% dos postos vendendo combustível adulterado. Secretaria Estadual da Fazenda diz que faz operações constantes, mas que as fraudes estão mais sofisticadas e tecnológicas. E a Agência Nacional do Petróleo diz que a qualidade da gasolina vendida é boa e que a fiscalização está dentro dos padrões. No ano passado, a ANP fez 90 autuações. No escritório de São Paulo, 25 fiscais
que vão para campo, que podem ir para campo. Mas esse número pode aumentar a mais de 100 fiscais, havendo necessidade. 25 fiscais para o estado todo. Para o estado todo. O senhor acredita, então, que é a estrutura adequada de de equipamentos? Sim, adequada. 98,5% dos combustíveis comercializados no Brasil estão dentro das especificações da ANP. A sensação que aumentou o problema, ela não é verdadeira. É um trabalho difícil, porque nós temos 8.300 postos aproximadamente no estado de São Paulo. É lógico que a gente reiteradamente vem visitando esses postos, mas nós temos também um trabalho de inteligência que busca pegar mais no atacado, eu diria, né? Com mais assertividade, com mais eficácia. Não considero um enxugar gelo, mas efetivamente é um combate contínuo, cotidiano, reiterado e que vai durar para sempre.